João! Galera, outro assunto importante. Eu ontem coloquei nas minhas redes sociais um post da Rádio Manchete do Rio de Janeiro, emissora que eu tenho narrado lá os jogos, a matéria do companheiro Wilson Pimentel, detalhando a comissão técnica que Tite quer levar para o Flamengo. Tite não está acertado com o Flamengo, mas o staff do treinador está conversando com o Flamengo. Sim, Jorge Sampaoli não vai ficar. Estão acertando detalhes da multa, como será feito o pagamento, né? E ele vai embora. O Flamengo terá um outro treinador no sábado contra o Bahia. Pode ser o Mário Jorge, do Sub-20, que é o mais provável. Ou então, até mesmo, quem sabe, o próprio Tite, o que é mais difícil nesse momento. Está muito em cima. Mas existem conversas entre Tite e Flamengo. E o Tite fez algumas exigências ao Flamengo que está propenso a aceitá-las. E entre elas, algo muito comum no futebol, ele quer levar toda a sua comissão técnica, a comissão técnica que esteve com ele nos últimos anos, trabalhando na seleção brasileira, que esteve com ele muitos anos no Corinthians, o Matheus Bach, que é filho dele, o Kleber Xavier, que é o seu auxiliar, os analistas de desempenho, o Fábio Maceredian, que é preparador físico, uma comissão técnica gabaritada. Então, eles estão conversando, sim. O Flamengo tenta o Tite. Há uma ideia de que assuma agora, para já iniciar o trabalho e tentar a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo está fora. Muita gente falando, ainda dá para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é praticamente impossível, porque são 11 pontos de diferença. Mas a meta do Flamengo nesse momento é buscar a vaga na Libertadores da América. O Flamengo é o 7º colocado. Então a diretoria quer que Tite comece a trabalhar logo, caso seja contratado. O treinador almeja começar o trabalho em janeiro, mas as partes estão conversando. E pode ser, sim, que Tite venha a ser técnico do Flamengo. O Tite, ele se destaca. Ele é um grande profissional, né? O Tite, ele vem de um desgaste de 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, onde ele realmente não foi bem. Fez escolhas equivocadas e persistiu nelas na Copa do Mundo do Catar no ano passado. Então o Tite tem esse desgaste de ter dirigido a seleção brasileira e, de fato, não foi bem. Embora tenha feito uma grande eliminatória, mas na hora da verdade a seleção brasileira do Tite não emplacou. Perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã em 2021, o que fez com que o time do Messi ganhasse confiança e viesse a ganhar a Copa do Mundo. Nas 2 últimas Copas do Mundo parou nas quartas de final contra Bélgica e Croácia, que são grandes seleções, mas o Brasil tem muito mais tradição e muito mais possibilidades, né? Embora nas 2 tenha até conseguido fazer bons jogos e até ter tido a chance de se classificar, mas não classificou. E aí o que fica é o resultado. Mas não dá para desprezar o currículo do Tite. O Tite é o maior treinador da história do Corinthians. Ele ganhou tudo no Corinthians. Tudo o que você possa imaginar. Ele só não ganhou a Sul-Americana no Corinthians porque ele não disputou a Sul-Americana no Corinthians. Mas o resto ele ganhou tudo. E ele ganhou a Sul-Americana com o Internacional de Porto Alegre. Ele é um grande treinador. Claro que ele tem o estilo de jogo dele, que muitas vezes não agrada, mas uma coisa é certa: os times do Tite, eles são competitivos, eles são aguerridos. Eu nunca vi um time do Tite sem estar bem armado em campo e com preguiça, sem postura. Ele motiva muito bem o seu time. Ele é um gestor de vestiário, principalmente em clubes, muito bom.
E, obviamente, que mediante a tudo o que vem acontecendo no Flamengo neste ano de 2023, o Tite irá trabalhar com um elenco diferente no ano que vem. Ainda terá muitos jogadores desta geração, mas muitos não estarão mais. Podem até alguns deles ir para a comissão técnica. Se atentaram para isso? Felipe Luiz, por exemplo, é um cara que tem um relacionamento excelente com o Tite. Seria uma experiência riquíssima para o Felipe Luiz, por exemplo, estar na comissão técnica do Tite para iniciar a sua trajetória como treinador de futebol. Ele está se preparando para isso. O Felipe pode encerrar a carreira esse ano. Everton Ribeiro, que o Tite é fã, levou para a Copa do Mundo, tem a sua renovação de contrato indefinida. Gabigol e Tite, está claro que o Tite não é um grande fã do Gabigol, mas reconhece a qualidade dele, obviamente. E aí, eles vão trabalhar juntos, caso o Gabriel fique, que eu acredito que ele vai ficar, porque não há propostas para ele sair do Flamengo. Bruno Henrique, muito assediado, mas a tendência é que ele permaneça no Flamengo, pela identificação que ele tem com o clube, pela vontade do jogador que é ficar no Flamengo, e também porque o Flamengo fará uma boa proposta para ele diante da concorrência que surgiu. Então o Tite não terá, por exemplo, Davi Luiz não deve permanecer, Felipe Luiz é provável que não fique, Rodrigo Caio é provável que não fique, né? O Pablo é um jogador que, se aparecer uma situação de negociação, ele deve sair. O Flamengo terá algumas peças diferentes e, obviamente, contratações que virão, né, para o Flamengo na próxima temporada. Então vamos aguardar, mas a possibilidade do Tite ser o treinador do Flamengo é grande e, sinceramente, eu acho que é um grande nome. O fato da torcida já ficar criticando antes de chegar, na minha avaliação, não ajuda em nada. A grande verdade é que a torcida do Flamengo só aceita um nome, que é Jorge Jesus, que é o ídolo da nação rubro-negra. Tirando o Jorge Jesus, ou o Dorival é um nome que também, por ter ganho Libertadores e Copa do Brasil, tirando o Jorge Jesus e Dorival, eu acho que nesse momento qualquer outro treinador que viesse para o Flamengo seria cobrado, seria criticado antes de iniciar o trabalho. É importante dar início a um trabalho. E o Tite é um treinador melhor do que o Jorge Sampaoli, melhor do que o Vitor Pereira, melhor do que o Domi, melhor do que o Paulo Souza, melhor do que o Rogério Ceni e melhor do que o Renato Gaúcho, se você pegar o histórico dele todo. Então é um grande treinador e é um grande nome para o Flamengo. Agora, vamos ver se vai dar certo. Essa é a minha opinião. E aí, concorda comigo?